Fala galera, chegamos aí para a terceira e última parte nesse título aí que a gente está trabalhando, o Brasil no cenário mundial. E essa parte eu acho que é a parte mais interessante, porque a gente vai tentar mostrar alguns caminhos, né? Algumas saídas. Porque não basta fazer as críticas, né? Não basta ter espírito crítico. Espírito crítico é criticar por criticar, temos que ter senso crítico. Ou seja, que a sua crítica seja sempre acompanhada de uma possível solução. Então vamos botar aqui algumas possíveis soluções, para alguns caminhos, né, que nós podemos trilhar, você e eu, nós, para que o Brasil efetivamente se torne uma grande potência. Então esse é o nosso senso crítico e não só espírito crítico. Só criticar por criticar, então melhor que a gente não faça a nossa crítica. Senso crítico, vamos lá apontar alguns caminhos. Bom, galera, caminhos para o Brasil. Vou começar com uma citação também de um grande economista que eu gosto muito. O livro dele é interessante, Celso Furtado. Foi um grande economista do Brasil. E ele disse em uma das suas obras, Capitalismo Global, que o Brasil é uma ponte interrompida. E aí, o que seria uma ponte interrompida? Que o Brasil cresceu, tinha tudo para chegar na outra margem, né? Outra margem de se tornar efetivamente desenvolvido, se tornar um país central, um país onde a maior parte da população tem a qualidade de vida, tem acesso à educação, à saúde, onde o direito não seja privilégio de poucos, mas sejam acessível à maioria, se não a todos. Bom, galera, esses são alguns caminhos, essa citação de Celso Furtado. Por que ponte interrompida? Porque até a década de 70, meados de 80, o Brasil veio num ritmo de crescimento interessante, né? A gente passou por crises inevitáveis, mas o Brasil veio num crescimento. E lembrando também que eu tenho as minhas obras, meus autores para me fundamentar, mas, como disse desde o nosso primeiro encontro, muito da minha vivência. Então, enquanto aluno, a gente tinha uma escola que ser professor era status, né? O professor chegava de Kombi, tinha anel de professor, tinha orgulho de ser professor, e o salário também era um salário digno para a profissão. Então, nós tínhamos uma educação de qualidade, nós tínhamos consultório médico, nós tínhamos alimentação de qualidade. Quando alguns dizem que a alimentação chegou na época do governo do... Eu não gosto nem de citar o nome dele, né? Não vou nem citar o nome desse governador, mas você vai saber quem é. O primeiro governador pós processo de redemocratização, o primeiro governador aqui do Rio de Janeiro, em que veio merenda. Eu falei, como veio merenda? A merenda sempre existiu de melhor qualidade. Mas, enfim, não vou voltar para esse foco, porque eu tenho... quem sabe um dia a gente fala da minha experiência ruim com esse governador. Por que a gente não gosta nem de citar o nome, mas você sabe de quem eu estou falando. Bom, a escola tinha educação de qualidade, a gente tinha um hospital de qualidade, você não precisava de plano de saúde, você tinha um hospital que funcionava, né? Você tinha o Rocha Faria que te atendia, você tinha as clínicas que te atendiam e a escola funcionava. Tanto é que a escola particular era coisa rara, raríssima. Quem estudava na escola particular era PPP, papai pagou, passou. Aquele que não conseguia se enganjar numa escola pública que tinha uma qualidade muito boa. Então era raro ter escola particular. Hoje é o inverso, né? O inverso e ao mesmo tempo não. O inverso porque a escola pública até o ensino médio ela não tem valor, a própria sociedade não valoriza, e no ensino superior o cara quer ir para uma universidade do Estado. Não entendo isso. Se o Estado não serve no ensino médio, por que serve no superior? Bom, também outro ponto para a gente discutir em outro bate-papo. Mas a gente tinha uma escola que funcionava, uma educação que funcionava. E aí essa ponte parou, essa ponte foi interrompida, né? A educação foi sendo jogada no lixo. Hoje a gente tem que pagar uma escola particular se tiver uma boa educação, não que a escola pública não seja, porque eu sempre trabalhei no público e no privado. Meu trabalho sempre busquei excelência, independente de ser público ou privado. Às vezes até me espanto, né, que as pessoas perguntam, o que você faz? Como é que você faz? Faço o meu trabalho da melhor forma possível. Mas você trabalha nessa escola? Você trabalha nesse lugar? Trabalha numa escola de elite na freguesia? As pessoas, o que você faz lá? Eu faço a mesma coisa que eu faço aqui. Ou seja, sempre procurando fazer o melhor. Então a gente tem uma educação que ficou ao léu. Esse é um ponto crucial desse nosso caminho aqui
por que a ponte foi interrompida e o Brasil não chegou a outra margem, como disse Celso Furtado. Bom, vamos fazer algumas citações aqui. Tigres asiáticos, países extremamente pobres, Hong Kong, Malásia, Singapura, Taiwan, uns até a década de 60, bem mais pobre que o Brasil, outros até a década de 80. Então, até a década de 80, tinha países que o Brasil estava muito à frente desses países. E outros na década de 60 e hoje na década de 80 se tornaram potência, passaram o Brasil, estão muito à nossa frente. Vou citar Singapura, por exemplo. Singapura até a década de 60 é um favelaço. É uma ilha favela, um país favela. Pode procurar aí, você vai encontrar. Ver Singapura na década de 60 e ver Singapura hoje. Mas o que os governantes fizeram? Simples. O país vai ser desse jeito. Ou se trabalha, ou se tem educação, você sai do país. Ou você vai estudar, ou vai trabalhar, ou não fica no país. Simples. Não tem espaço aqui para quem não quer trabalhar, para quem não quer estudar. Então, alguns podem falar, isso é excesso, o cara não pode fazer isso, não tem liberdade para isso. Bom, você chama o que você quiser. Mas Singapura, hoje, os tigres asiáticos, que não tem, nem se compara os recursos deles com o Brasil, um país pequenininho, sem recurso nenhum, se tornaram potência. E o Brasil continua aí querendo reconstruir, recomeçar essa ponte. Então, esses são os tigres asiáticos para a gente pensar. Você pode ver lá e fiz a citação de Singapura. Outro país que eu gosto de citar bastante nessa comparação é o Japão. O Japão é um arquipélago de 4 grandes ilhas e centenas de ilhas menores, né? O Japão, não bastasse 70% do seu território não servir para nada, praticamente, né? Vulcões e terremotos, somente a franja do litoral leste pode ser ocupada, então o Japão só tem 30% para ser ocupado. Não bastasse essa carência de recursos naturais, esse país pequenininho, cabe dentro do Brasil várias vezes, sem recurso natural praticamente nenhum, só era autossuficiente na risicultura, no arroz. Ainda teve a Segunda Guerra Mundial, né? O país foi arrasado pela bomba de Hiroshima e Nagasaki, 2 bombas nucleares. Então, o Japão tinha tudo para hoje ser o pior país do mundo, chorando e a gente com pena no Japão e plenamente justificável por tudo que ele passou e nada que ele tem. Então, era para ser um país do nada. Mas ao assinar o Tratado de Rendição aos aliados, no caso, representado pelos Estados Unidos, vencedores da Segunda Guerra Mundial, os aliados contra os países do eixo, os aliados venceram, o imperador disse algumas palavras contraditórias, muito contraditórias, né? Ele disse assim para o povo, né, no seu discurso, e assinando o ato de rendição depois das bombas: teremos que suportar o insuportável, tolerar o intolerável. Vejam bem a contradição, né? Como suportar aquilo que é insuportável? Como tolerar aquilo que é intolerável? Então, uma contradição muito grande nessa fala. Mas foi isso que o povo japonês fez. Suportou o que ninguém suportaria. Tolerou o que ninguém tolerava. E depois, 40 anos depois, o Japão se tornou potência. 40 anos depois. E o Brasil, quanto tempo tem? Quanto tempo nós estamos esperando? Desde a nossa primeira fala lá com a professora Lúcia, que ela acreditou que o Brasil seria potência no século passado, 100 anos. E agora mais um século. Já estamos em 2020, já tem 20 anos. E aí? Faltam 80 anos. Vamos fazer como? De que maneira? Vamos esperar. Então o Japão se tornou potência e também com aquela estratégia, né? Qual foi a estratégia? Qual foi o caminho que o Japão adotou? Educação, disciplina e trabalho, galera. Educação, disciplina e trabalho. E quando a gente fala educação, disciplina e trabalho, algumas pessoas têm até não gostam de ouvir a palavra disciplina, né? Entende disciplina de outra forma. Mas disciplina não é só coisa de militar, não, isso é coisa de regras. Também é isso. Ser pontual com seus trabalhos, ser pontual com seus horários, ser disciplinado também passa por você ter disciplina em fazer bem aquilo que você faz. Então, ser disciplinado é você ter foco, ter disciplinado é você ter teu projeto e colocar aquele projeto em prática, né? Ter disciplina para fazer aquele projeto, hora de dormir, hora de trabalhar, hora de estudar, hora de lazer. Isso é também a disciplina, e essa disciplina que o Japão fez, né? Educação, uma educação de qualidade, voltada para a educação, uma disciplina muito grande para atingir seus objetivos e, obviamente, trabalhando.
Engraçado até que o povo japonês que passou por esse período, né, não conseguia entrar de férias, não conseguia ir para se aposentar porque estavam tão acostumados em trabalhar. E o governo japonês teve que fazer todo um trabalho para a população idosa se acostumar a não trabalhar naquele ritmo que eles trabalhavam. E os jovens, ao contrário, muitos não aguentaram a pressão, não aguentavam aquela pressão toda, né? Mas o Japão continuou com a educação, disciplina e trabalho com a estratégia de crescer no país dos outros. Também o Japão tem muitas empresas dentro do Brasil e fora do Brasil. Essa é uma outra estratégia que a gente pode pensar. Então, um dos caminhos, ou o caminho, pensa aí nos tigres asiáticos, pensa no Japão. Educação, disciplina e trabalho, galera, não tem outro. Esse é o segredo do sucesso. Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, e também esses países estão aí para dar exemplo. Não estou citando aqui só, como eu falei, porque está escrito o que eu estudei. A gente vive isso. Eu vivo isso como pessoa, eu posso dizer que sou uma pessoa de sucesso. A gente vai falar sobre empreendedor, a gente vai falar um pouquinho. Conheço pessoas que do nada se tornaram pessoas de sucesso. Vamos dar alguns exemplos. Então a minha fala é de vivência, é de prática, não só de livro que eu ouvi isso ou aprendi aquilo porque alguém falou, alguém me disse. Além da gente ter um embasamento nos livros, nos autores, sobretudo meu embasamento é na minha vivência. Por isso eu estou passando um pouquinho da minha vivência para você. Então, a gente precisa pensar nesses 3 pontinhos, educação, disciplina e trabalho. E o jovem, onde fica aí nisso? A gente falou que a única potencialidade que o Brasil tinha perdido eram os jovens. Então, o Brasil não é mais um país de jovens. O que aconteceu com os nossos jovens? Faltou educação, faltou disciplina e trabalho. Esses jovens se tornaram adultos, entraram no mercado de trabalho e bateram com a cara na parede. Não estão preparados para o mercado de trabalho. Não estão preparados para as novas tecnologias, não estão encarando essa revolução 4.0, essa quarta revolução industrial. E alguns aí ficam deprimidos, né? Ou ficam frustrados porque achou que simplesmente a coisa acontece de forma natural. Você vai passando, o tempo vai passando e eu vou chegar ao sucesso de uma forma natural. Não é assim. Você precisa suar. Acho que uma citação de Einstein que diz que sucesso é, não sei o percentual, mas mais ou menos isso, 95% é transpiração, pode ser menos, eu não lembro da citação exata, e 5% de inspiração. Mas aí, se apropriando desse conhecimento, eu diria, o sucesso é 95% suor, trabalho, 5% de inspiração. Deus te ajuda, com certeza, mas você precisa levantar, precisa trabalhar. Então, o Brasil não é mais um país de jovens, a gente precisa recolocar esse jovem no mercado de trabalho, a gente precisa voltar para a educação, a gente precisa valorizar a educação, cobrar dos nossos governantes e valorizar. Então, você, meu jovem, está me ouvindo? A minha fala é sempre esse público mais jovem, não que outro público não possa ver nem criticar, as críticas são abertas, mas a minha preocupação é que esse jovem, que é o profissional de amanhã, se prepare, porque nós estamos numa quarta revolução industrial, onde a tecnologia está aí, onde o desemprego estrutural está aí, e a gente precisa se preparar para as novas tecnologias. Então se prepare, porque o caminho existe. O segredo está aí. Os tigres asiáticos já mostraram o segredo. O Japão já mostraram o segredo. As potências, os países que são potências, são poucos, a gente conta no dedo, sabe qual é o caminho. Se não tiver uma população voltada para a educação, se o país não valorizar a educação, se nós não tivermos um projeto de Brasil para 40 anos, é entrar governo, sair governo e só falasse. Então a gente precisa ter um projeto de Brasil para 40 anos. Assim fizeram o tigre asiático e fez o Japão. Daqui a 40 anos nós seremos uma potência, se, através da educação, da disciplina do trabalho, a gente tiver educação para esse jovem. Aí sim seremos uma potência. Porque eu acredito nesse potencial, eu acredito nesse meu jovem, mas o que a gente não está vendo é um país que tenha um projeto de país, um projeto de nação desenvolvida. Mas é possível, basta a gente crer, ter a nossa fé, mas não basta só crer em fé, né? Levanta e trabalha, faz a tua parte. Bom, galera, vamos fechar aí com a bola negra, né? Que ela se encaixa um pouco nessa nossa parte de trabalho. Um senhor vendendo aquelas bolas, né? Que hoje é mais raro, mas aquelas bolas coloridas, que eu me encantava com aquelas bolas coloridas, que soltava lá embora, aquelas bolas que a gente chamava bolas de gás. Me encantava com aquelas bolas, né? Ia por circo, como eu me encantava com aquilo, como eu amo circo.
E eu me encantava com aquelas bolas. E o menininho tá vendo lá o senhor no final da tarde, soltando as bolas, né? Soltou o azul, o menininho sentado do lado dele, olhava, dizia, mas a bola preta não vai subir. E ele soltou o verde, e o menino falava, mas a bola preta não vai subir. Soltou a amarela, e o menino, cada bola que soltava, dizia, mas a bola preta não vai subir. E soltou a branca e a bola preta não vai subir. E por fim soltou, ficou a bola negra. E o menino olhou e falou, mas essa não sobe, essa não vai subir. E aí o senhor olhou para ele e soltou a bola negra. E a bola negra subiu como todas as outras. E aí o garoto ficou admirado, porque para ele a bola negra não ia subir. E aí, por que ele achava que a bola negra não ia subir? A questão do preconceito, né? A gente não nasce com preconceito, se ensina o preconceito. É a questão do brasileiro ter o complexo de vira-lata, né? Achar que o Brasil não tem saída. Essa semana eu estava lendo uma reportagem, ou melhor, vendo uma reportagem, em que o repórter dizia assim, mais ou menos assim. O comentário dele foi esse. Que os Estados Unidos não queria que a família Bolsonaro se intrometesse na eleição norte-americana. Se vai se intrometer ou não, é outro papo. Mas o comentário dele foi interessante, extremamente preconceituoso, extremamente bola preta, né? Ele disse assim, é que o governo americano está interessado com o que a família Bolsonaro vai falar, ou deixa de falar, que alguém vai opinar ou não na eleição? Ou seja, pode ser até que não, mas ele já deu o veredito ali, um tremendo complexo, né, de inferioridade, achando que o governo brasileiro não tem influência nenhuma, não pode falar. Quem falou isso? Como é que ele sabe? Que preconceito é esse? Por que os outros governos podem opinar, pode falar, e o governo brasileiro não pode? Esse é só um exemplo para a gente pensar. E voltando à bola negra, aí o menino ficou abismado e aí o senhor explica para ele. Olha só, apesar das aparências, as bolas eram de cores diferentes, mas todas elas tinham o mesmo gás, então elas subiam. Então, apesar das aparências, né, a essência de ser humano, somos seres humanos, todos nós temos potencial. Apesar da aparência, apesar do Brasil estar do jeito que está, mas ele tem todo o potencial. Então, não julgue pela capa, conheça o conteúdo, vamos nos livrar dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. Preconceito é julgar antes de conhecer. Conceito é o conceito que você tem sobre alguém, sobre alguma coisa. Reveja os teus conceitos também, porque as coisas mudam, sobretudo as pessoas mudam. Então, reveja os seus conceitos e evite ou não tenha preconceito. Essa é a terceira parte, galera. Foi muito bom estar com vocês. Espero suas críticas e sugestões. Mais uma vez, sabendo que teu ponto de vista é diferente, existem outras óticas, outros pensarem, outras formas de pensar, e essa é mais uma. Só que a minha forma de pensar é muito mais fundamentada na minha realidade do que eu vivi esse tempo todo, como pessoa, como profissional. Fica aí a dica. O Brasil tem tudo para ser potência, mas educação, disciplina e trabalho. Um beijo no coração, você é muito importante, você é o Brasil, você é que o Brasil precisa, o que você está fazendo para esse Brasil se tornar uma potência, né? Um beijo no coração, até a próxima, te amo, saudade, um beijão, galera, Deus te abençoe.